Olá, tudo bem? Eu sou o professor Victor e gostaria de falar com você a respeito da função afim. Vamos lá? Ou, tá afim? Tá ax mais b? Hã? Isso! A função afim também é conhecida como a função que pode ser escrita nesse formato, ax mais b. Ou f de x igual a x mais b. Nas ruas, você vai ouvir falar dessa função como função de primeiro grau, ok? Sabe nas ruas, quando você está num ponto de ônibus, quando você está no elevador, mas elevador não é rua, mas você está fora de casa, você já está na selva, ok? Então, nas ruas, é comum as pessoas olharem e falarem, é a função do primeiro grau. Grau não é a melhor maneira de você definir uma função, ok? Mas, quando você ouvir falar da função de primeiro grau, lembre-se que é a função afim. Essa funçãozinha aqui, do tipo ax mais b. Beleza? Hoje, nesse momento, eu vou trazer para você os conceitos iniciais da função afim e eu vou trazer isso tudo com letrinhas. Nas próximas aulas, na continuação dessa aula, eu vou colocar números e vou construir gráficos e vou analisar os dados com números, ok? Tudo bem? Mas agora eu vou brincar com essas letrinhas para você pegar esse conceito. Primeira coisa que eu vou fazer, uma das coisas mais importantes para você descobrir na função afim, e inclusive isso vai fazer com que eu nomeie esses dados, tá? Por exemplo, quem que é o A, quem que é o B, já vou colocar os nomezinhos aí, tá bom? Então olha só, eu vou trocar o x por zero. Exatamente, ó, vou trocar o x por zero. F de x igual a x mais b, vou trocar o x por zero. Isso aqui vai ficar A vezes zero mais Bzinho. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de fazer o x ser zero e, por consequência, o f de x virou Bzinho, ou o f de zero virou Bzinho. O x eu vou marcar no eixo horizontal e o f de x eu vou marcar no eixo vertical, no y. Então, olha que interessante. Quando o x for zero, o f desse x, o f de zero, vai ser Bzinho. Quando o x for zero, ou seja, aqui, né, eu vou ter Bzinho. Pzinho. Isso. Ter Bzinho. Tranquilo? Quando o x for zero, né, coloca zero aqui, eu vou ter Bzinho. Vou colocar na mesma altura, Bzinho. Legal? Tudo bem? Então tá bom. Quem é esse elemento? Quem é o Bzinho? É o que a gente chama de coeficiente linear. Coeficiente linear, isso, coeficiente linear. Ele é o ponto de intersecção entre o gráfico e o eixo y. A gente vai desenhar a reta e você vai ver isso. Tudo bem? Por enquanto, você não está visualizando a reta. A gente vai chegar lá. Mas lembre-se que ele é o coeficiente linear, ok? Bom, eu fiz o x igual a zero e achei o y Bzinho. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer o y igual a zero. Ou seja, eu vou pegar o f de x e igualar a zero. Olha que interessante. Na verdade, eu vou achar o zero da função, porque a função estará igualada a zero. Eu vou procurar um x para y igual a zero. Eu vou procurar um x para y igual a zero. Agora a vertical vai ser zerada. Ó, a vertical foi zerada. Quanto que vale o x nessa condição? É só passar o Bzinho para o outro lado, vai ficar ax igual a menos Bzinho, e isso aqui vai ser igual a x menos b sobre a. Olha que construção interessante. Aqui eu tinha o x igual a zero, e daí eu encontrei y igual a Bzinho. Agora eu peguei o y e igualei a zero e achei aqui o x, que é menos b sobre a. Tranquilo? Nesse gráfico, eu vou colocar o menos b sobre a aqui deste lado,
E naquele outro gráfico, eu vou colocar o menos b sobre a aqui deste outro lado. Nossa, Vitor, por que você está fazendo isso? Não sei. Vamos lá. Quem é esse A? Antes de mostrar o que vai acontecer ali, quem é esse A? Esse A é o famoso, o famigerado coeficiente angular. Coeficiente angular, exatamente. Ou também conhecido como taxa de variação, tá certo? Por que taxa de variação? Por que coeficiente angular? Então, vamos lá. Eu vou, a partir desses dois pontos, montar retas, tá? Uma reta aqui, outra reta aqui. Era só o que eu precisava, né? 2 pontos, com 2 pontos eu monto uma reta. Então, tá aqui, ó, eu vou construir essa reta assim, né? Tudo bem? E eu vou construir essa reta assim. Ok? Tudo bem? Perceba que essa reta, enquanto você tem o x crescendo, o y vai crescendo. Conforme você vai aumentando os valores de x, os valores de y vão aumentando. Naquela acontece exatamente o contrário. À medida em que você aumenta valores de x, o que vai acontecer? Os valores de y vão diminuindo, tá? De novo, você vai aumentando valores de x e os valores de y vão diminuindo. Essa reta é chamada de reta crescente. E essa reta é a reta chamada decrescente. Certo? Quando que você tem uma reta crescente? Quando essa taxa de variação ou esse coeficiente angular é positivo. Tá? Ó, então, aqui nessa situação, azinho é positivo. E na outra situação, o azinho vai ser negativo. Ah, depois a gente vai ver isso com números. Por enquanto, fica só com as letrinhas. Tá certo? O que é o A? Coeficiente angular ou taxa de variação. O A, ele mostra o quanto a reta é crescente ou o quanto é decrescente. O A, ele mostra a inclinação da reta, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Se o A for muito positivo, a reta vai ficar bem em pezinha. Se o A for muito negativo, a reta vai ficar também em pezinha, só que no sentido crescente. Quanto mais próximo da horizontal, mais próximo de um menor número, culminando com o seguinte: uma reta paralela ao eixo x é uma reta cujo coeficiente angular ou cuja variação ou taxa de variação é zero. Imagine uma reta que passa por aqui, tá? Tudo bem? Se você tiver uma reta passando exatamente por esse ponto B, tá? Vamos só imaginar bem de levinho, só para você ter essa noção. Ok? Como é que você pode representar essa reta? Ou uma função que compõe essa reta? F de x igual a 0x mais bzinho. Ou simplesmente f de x igual a bzinho. Tá? Ó, aqui o f de x é igual a bzinho. Você teria uma função que a gente chama de função constante. Taxa de variação zero. Beleza? Tá. Quer dizer que esta reta tem taxa de variação positiva, essa reta tem taxa de variação negativa. Isso. Agora eu vou fazer uma análise, então, dos sinais dessas letrinhas, para você perceber como é que essa análise de sinais funciona. Eu coloquei o Bzinho, tanto nesse gráfico quanto naquele, aqui na parte de y positivo. Então, Bzinho é positivo. Tá certo? Ó, Bzinho é positivo. Tudo bem? Então, ó, o Bzinho é positivo. O Bzinho, tá bom? Tanto aqui quanto ali. O Bzinho é positivo. Ah, aqui tem um valor de menos. Ah, aqui tem um valor de menos. Então, é o oposto de um cara positivo, tá?
Aqui, o A é positivo. Eu disse, a reta é crescente. Então, o A é positivo, ó. O A vai ser positivo. E aqui, o A é negativo. Então, ó, o A é negativo. Ok? Perceba o seguinte. Eu tenho aqui um positivo dividido por um positivo. Isso aqui vai dar positivo. O oposto de um positivo vai ser o quê? Um valor negativo. Ele está aqui, ó, na parte negativa do x. Então, de novo, o B é positivo, o A é positivo, divida um positivo por um positivo, vai dar positivo. O oposto de um positivo é um negativo, está na parte negativa. Dá uma olhada nesse outro. Divida um positivo por um negativo, vai dar negativo. O oposto de um negativo vai ser positivo. Perceba, esse valor aqui é um valor positivo. Ok? Tudo bem? Então é o seguinte, sempre que você tiver um gráfico de uma função, quando esse gráfico cortar os eixos, você vai ter no eixo y o coeficiente linear, o b, intersecção com o eixo y, tá bom? O bzinho, a gente já vai fazer isso direto depois quando aparecerem os números. E toda vez que um gráfico cortar o eixo x, você vai ter os zeros da função, a raiz da função. No caso, não são os zeros, é o zero da função, né? Porque só tem uma raiz. Então, a raiz, no caso, vai ser menos b sobre a. Ok? A menos que a função seja constante, né? Tá? Daí você vê que o gráfico é paralelo ao eixo x e ele não vai interceptar o eixo x, logo não vai ter zero de função. Tudo bem? Cuidado, última coisa que eu vou comentar, cuidado com, por exemplo, uma retinha assim, ó. Tá? Aqui eu tenho uma função que a gente chama de função constante, tá? Aqui, se você tiver 90 graus com x, isso aqui não é função, tá? Isso aqui é uma reta cujo valor de x é alguma coisa, tá? Ah, e quanto que vale essa... Como é que eu monto essa reta? Como é que eu represento essa reta? Y igual a zero, y igual a qualquer real e o x, um valor, sei lá, positivo no caso. Eu vou repetir. Como é que eu monto essa reta? Como é que eu represento essa reta? Dá para fazer a partir de uma função? Não, isso aqui não é função, tá bom? Isso aqui é um x positivo para todo e qualquer valor de y, certo? Tudo bem? Beleza? Então é isso aí. Bons estudos e até a próxima!